Olá, paz e bem a todos. Sou Glorivaldo aqui no programa Comunidade na TV, aqui da TV Nazaré, canal 25. Hoje nós estamos mais uma vez aqui com a irmã Nila, a coordenadora, diretora do Hospital Santo Antônio. Vamos estar falando um pouco sobre a situação, nós não podemos fugir dessa realidade, infelizmente uma realidade que não é boa, que é essa pandemia. E nós vamos estar conversando mais uma vez com a irmã Nila, já que no último sábado ela esteve conosco, aqui na TV Nazaré, dando continuidade a informações a respeito do trabalho do Hospital Santo Antônio nessa pandemia. Então, irmã, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a senhora. Na realidade, gostaria que a senhora voltasse a falar uma coisa que nos chamou muita atenção, a respeito dos funcionários do hospital, quantos funcionários o hospital tem e quantos estão afastados por conta dessa pandemia. O hospital tem 120 funcionários, afastados por conta da pandemia, são na realidade 7 que estão há mais de um ano afastados. Outros estão afastados, mas não por causa da pandemia em si, mas por outras questões. E mensalmente o hospital tem 10 ou 12 pessoas de férias. Porque se você tem 120 funcionários e todos os 120 precisam tirar férias, você tem que alocar eles mês a mês. Então dá uma média de 10, 12 por mês de férias. Sim, irmã. E a respeito também, uma coisa que também a senhora falou lá, mas é bom que a população fique sabendo, da situação de salário. Hoje nós sabemos que veio tudo através do governo, do estado, né? E como é que está essa situação? Se está tudo em dia, se tem algum atraso? Fale para a população. A CESPA tem todo um processo para fazer avaliação e pagamento de uma fatura mensal. Por quê? Quando você fecha um mês de produção SUS, tem que fazer um relatório. Esse relatório é avaliado por uma comissão, que são 2 membros do hospital e 2 membros da CESPA lá de Santarém. E depois que envia para Belém, e lá vai ser avaliado por uma outra equipe. Isso, correm-se 30 dias. Então, na realidade, o Estado paga hoje o que você trabalhou há 30 dias atrás, né? E às vezes acontece de ficar até 2 meses dentro, como aconteceu agora recente. Tá. Outra questão, irmã, é a respeito do... A gente ouve muito falar, se reclamar a respeito das internações. E eu pergunto para a senhora, o que mudou a respeito, depois dessa pandemia, no decorrer do dia a dia do Hospital Santo Antônio? Muitas coisas mudaram. O hospital tem que obedecer os protocolos do Ministério da Saúde. Tem protocolos estaduais e tem protocolos municipais. Eles estão sempre em consonância um com o outro, porque quem comanda os protocolos do Ministério da Saúde é que vão ser adaptados nos estados e municípios. Primeiro, o Ministério da Saúde pediu para suspender cirurgias eletivas. Então, as cirurgias que são feitas são as cirurgias de urgência e emergência. Então, cirurgias eletivas, as que podem esperar, elas estão realmente suspensas por ordem do Ministério da Saúde. Outra rotina que mudou para obedecer os protocolos: cancelar as visitas rotineiras nos hospitais. Então, só as gestantes que por força de lei, e porque também agora, nesse momento, o hospital, graças a Deus, usufrui de um local específico para as gestantes, caso elas estão em quartos individuais, elas vêm com um acompanhante. A recomendação entrou com a gestante, vai ficar com ela até ela sair. Geralmente a gestante passa 24 horas no hospital só. Os pacientes de Covid, a recomendação do Ministério da Saúde é que não tenha acompanhante para pacientes de Covid. Por uma questão humanitária, e até porque na família, muitas vezes, vários membros, traz um paciente, mas vários membros da família até já tiveram Covid, se abre mão para que, se for pacientes graves ou idosos, essa pessoa fique com acompanhante. O que é que a gente pede? Não ter muita troca com frequência desse acompanhante. Então esse acompanhante fica, por exemplo, 3 dias, aí faz uma troca. E assim a gente vai contornando para evitar o fluxo de entrada e saída no hospital. Porque o fluxo faz com que o vírus
tenha mais probabilidade de disseminação. Sim, a outra questão, irmã, também que a gente ouve muito, muita gente se reclama de procurar o hospital e ter um procedimento ao lado na emergência e ser mandado para casa. E depois essa pessoa piora e fica até com vergonha de voltar no hospital. E outras já vêm para o hospital já quando já está muito grave, porque a gente conhece muitos casos desses. Eu mesmo tenho um vizinho que, quando quiseram trazer ele, eu até disse, é por isso que você reclama, já manda já quando já está morrendo. Isso. O que a senhora falasse a respeito dessa situação? Todos os pacientes que são atendidos na emergência, o médico que for preciso fazer algum tipo de medicação, geralmente as medicações da emergência são injetáveis, o médico pede para ficar em observação por algumas horas, que na observação ele pode ficar até 24 horas pela legislação do SUS. Ele fica algumas horas na observação, depois ele é reavaliado e o médico decide se vai passar uma receita, se ele tiver melhorado e não for necessário internamento, passa uma receita para ele ir para casa. E se não, ele vai para o internamento. O que é que acontece? Às vezes as pessoas não querem esperar. Então o médico faz a medicação, manda ficar na observação, quando procura o paciente para ser avaliado, cadê o paciente? Já foi embora. Então tem essas questões também. Agora eu peço e insisto com a população o seguinte: está doente de Covid, essa é uma doença desconhecida para a ciência está estudando e tem pacientes que eles agravam rapidamente. Principalmente o paciente se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem baixa de imunidade por qualquer outra doença. Então, esses não pode deixar agravar a situação para depois trazer. É uma doença pulmonar. O pulmão, ele é um tecido esponjoso e ele agrava rapidamente a situação do paciente. Então, não dá para procurar o hospital quando o paciente já está grave. Tem que trazer com antecedência para poder recuperar esse paciente. Então, o que aconteceu já algumas vezes? Já chegou o paciente morto, já só para dizer que está morto aqui na emergência. Chegou o paciente muito grave, que se faz tudo por ele. Algumas horas ou alguns dias depois o paciente vai a óbito, porque você não tem mais como recuperar aquele paciente. Tem paciente que chega sem condições nem de ser transferido. Quando a pessoa chega que ela vai agravar, que a gente vê que o estado vai agravar, o médico solicita logo a transferência. Por quê? A transferência você não consegue de uma hora para outra. E não tem só o Hospital Santo Antônio pedindo transferência de paciente, é todo o Baixo Amazonas. E nós só contamos com Santarém, Itaituba e alguns leitos em Juruti, quando abre uma vaga, né? Porque Juruti já atende toda aquela região lá. E as famílias, às vezes, não aceitam transferência para Itaituba. Diz assim, não, eu só aceito transferência se for para Santarém. Aí não tem a vaga. Então, aí abre uma vaga em Itaituba. Até que a família decida se aceita ou se não aceita, outros vão entrando na fila. Então tem que entender toda essa complexidade da nossa estrutura na região, que não é fácil, não é? Essa questão dessa transferência de paciente. O hospital conta com quantos médicos hoje, irmã? O hospital tem 7 médicos. 7 médicos, né? É. Todo tempo tem plantonista. O hospital procura manter plantonista 24 horas direto. Quando falta um plantonista, a gente imediatamente aciona o outro para substituir, para não deixar o hospital sem plantonista. E principalmente nesse momento de pandemia. Tá. Uma outra questão, irmã, a respeito da população em si, que eu também gostaria que a senhora repetisse para a população que está nos assistindo, sobre o apoio, que a senhora mesmo disse que o povo é muito generoso, né? E vem, traz alguma coisa. Como é que está acontecendo isso, principalmente nessa época de pandemia? Nessa época de pandemia, assim, o sentimento de solidariedade em relação ao hospital foi crescer, foi aumentar, graças a Deus. Então o hospital recebe bastante doações de alimentos, tem pessoas que chegam aqui com alguns materiais de limpeza para fazer higienização, tem comércio que doa álcool, tem pacientes que saem agradecidos do tratamento que recebeu e depois ele manda deixar aqui uma cesta básica. Então a gente vai recebendo essas ajudas que tudo alivia a carga em cima do Hospital Santo Antônio. O hospital hoje, o que ele recebe do SUS, e é
é mais de 90%, é quase 100% o trabalho hospital é o SUS, porque ele recebe hoje já só cobre a folha de pagamento. E com essa pandemia que a gente teve que contratar pessoas extra, principalmente para enfermagem, né, e alguns para limpeza, ultrapassou, né, até ultrapassou. Então assim, o hospital vive no seu limite financeiro. Quem está mantendo o hospital com medicações e equipamentos, principalmente máscaras, aventais e todo o material que se usa para os pacientes, é uma grande ajuda da Alemanha, que a gente faz projetos e manda para a Alemanha. E também tem pessoas que fazem doações, manda caixas de máscara para cá, manda materiais. Às vezes é pacientes que estão tomando medicação em casa, o médico mudou a medicação, aquela medicação anterior, eles botam na sacolinha e vêm doar para o hospital. Então tudo isso ajuda a gente a continuar essa luta. Agora, sendo bem sincera assim, com a população, os nossos assessores jurídico e contábil já vêm orientando a congregação já há quase 3 anos, que assim, o Hospital Santo Antônio, se continuar como está, essa parte financeira, ele não vai se sustentar, né? Ele não tem como se sustentar porque a despesa é muito alta, que recebe não cobre. E a gente vem lutando para ver se reverte essa situação do hospital, porque não é fácil. Mas o hospital ele está passando ainda por essa avaliação dentro da congregação, de sustentabilidade ou não. A minha esperança é, quando a UTI sair, que a gente vai renovar o contrato com o Estado, a gente consiga renovar um contrato que dê para o hospital se sustentar, que dê para ele se manter. E a Secretaria de Saúde Municipal, o município, ele tem contribuído de alguma forma? Porque é o único hospital, né, que nós temos no nosso município aqui o Santo Antônio. É o suporte de todo o nosso município, né? E assim, o município, a prefeitura, eles têm ajudado de alguma forma? É assim, o hospital não tem assim, um vínculo de contrato, de coisas assim com a Secretaria de Saúde. Mas a Secretaria de Saúde tem ajudado o hospital principalmente quando a gente precisa de oxigênio, que a gente manda comprar em Santarém e falta oxigênio em Santarém, que ele diz, irmã, em 2 dias a gente não consegue repor o seu oxigênio. Então a gente pede ajuda da Secretaria, se eles estiverem lá eles mandam pra gente o oxigênio, né? E outras coisas assim pequenas que a gente precisa, a Secretaria quando pode ajuda sim. Agora mesmo, por exemplo, a UTI, se o governo do estado liberar a última parcela da UTI, para a gente acelerar e terminar essa UTI que já deveria ter terminado há muito tempo, o prefeito disponibilizou pessoal para ajudar na construção, né? Eu disse para ele não mandar ainda esse pessoal, porque não tem material para trabalhar agora. Então, se o estado liberar o recurso, aí a gente aceita a colaboração do município para acelerar essa UTI para terminar. Era a última pergunta que eu ia fazer para a senhora a respeito da UTI, realmente. Que eu estive aqui com a irmã ano passado, né, fazendo uma visita, e ela nos convidou para a gente ver, entrar aí, dar uma olhada aí no complexo que está sendo realizado, e ela disse, em setembro, se Deus quiser, já vamos inaugurar. Será que vai ficar para setembro deste ano, irmã? Como é que está, irmã, isso daí? Olha, nessa pandemia já era para essa UTI estar pronta, até pela falta de leitos de UTI na nossa região. Mas infelizmente a liberação do recurso é lenta, passa por muitos processos e demora, você fala com um, está no gabinete do outro, está na outra comissão, e é essa demora toda para liberar. Ontem a tesoureira do responsável por essa parte de obras do estado me disse, não, irmã, já está todo o processo, está tudo aprovado, está tudo encaminhado, só falta autorização para efetivar o pagamento. Então bora ver se nessa semana sai esse pagamento, porque saindo a gente vai acelerar para concluir essa UTI. Até porque, por exemplo, a rede de gases, de oxigênio, ar comprimido e ar medicinal já está toda instalada. Só esperando a UTI também funcionar para poder fazer a ligação dessa usina de oxigênio. Que bom. Irmã, as suas considerações, nós agradecemos já a irmã, que é a diretora aqui do Hospital Santo Antônio, todos os seus funcionários, parabenizamos também pelo esse trabalho, né, que eu sei que com certeza não é fácil, né, não é fácil, nós sabemos muito bem disso e reconhecemos todo esse esforço, essa
sobre a indicação de vocês, principalmente numa época dessa. Quantos funcionários, quantas pessoas da área da saúde já se foram, né, devido a essa pandemia. Então a gente agradece e deixa aí suas considerações finais aqui para a população, algum recado que a senhora tem para deixar para a população, né, querida? Eu quero dizer assim, apesar das limitações do Hospital Atravessa, o hospital faz tudo para oferecer a melhor assistência aos pacientes. Por exemplo, a gente não tem uma UTI funcionando ainda, mas a gente deu um jeito, conseguiu doações, compramos uma máscara chamada máscara com reservatório, ela tem tipo uma sacolinha de plástico aqui, que essa máscara ela ajuda o pulmão, ela força, na realidade, o pulmão, através do oxigênio, a funcionar melhor. Então, é uma máscara assim, é barata, R$50, mas R$50 ela é descartável. Ela é descartável. Mas a gente deu um jeito de conseguir essa máscara para os nossos pacientes, que tem ajudado e tem, graças a Deus, recuperado algumas pessoas. Então, assim, e outras coisas que a gente vai vendo que tem por aí afora, que podem ser liberadas para o hospital, a gente pede. Por exemplo, agora mesmo, ontem, esses dias, a gente recebeu o capacete Elmo. O capacete Elmo é a última tecnologia que tem para evitar uma intubação no paciente. Então ele é um capacete que entra oxigênio, entra ar comprimido, ele fica na cabeça do paciente, né, vedado todinho, para poder ajudar o paciente a respirar melhor, para poder esse oxigênio chegar no pulmão. Então esse capacete foi doado para a Universidade de Fortaleza, Universidade Federal de Fortaleza. Então eles mandaram 5 para nós. E assim a gente vai conseguindo outras doações. A doutora Cristiana também entrou em contato com a USP em São Paulo, conseguiu 2 aparelhos que são o ambu mecânico, que é um aparelho que ele vem com um ambu que ele automaticamente ambusa para botar o oxigênio no pulmão do paciente com mais força para poder recuperar esse paciente. Então são esforços assim, conjunto que vão se somando e tudo em prol do paciente, graças a Deus. E também os colonos, olha, eu quero agradecer o pessoal da colônia também, olha, eles mandam macaxeira para o hospital, mandam banana, mandam frutas, mandam polpa, tudo isso ajuda a gente fazer uma alimentação melhor no hospital. Verdade. Então, muito obrigado, estivemos aqui com a irmã, a Ismanila, a diretora do Hospital Santo Antônio. Estamos aqui com a enfermeira também, a enfermeira Arlene Amorim, ela que é coordenadora da enfermagem. Enfermeira, fale um pouquinho também desse seu trabalho aí, dessa correria nessa época de pandemia. Bom dia, nós como Hospital Santo Antônio, nós temos assim bastante empreendimento a fazer. Nós estamos tendo uma grande luta, né? O Covid veio para realmente modificar o nosso dia a dia de trabalho, fazer com que a gente acabe estudando mais, querendo mais aprender, para desenvolver um trabalho e uma melhor assistência aos pacientes que se encontram aqui acometidos da Covid-19. Tá? Nós temos uma equipe muito treinada, nós recebemos alguns equipamentos para nos ajudar nesse momento ao qual nós estamos vivendo, então isso tem melhorado bastante a assistência aos nossos pacientes. Ainda estão chegando pacientes muito graves, aqueles pacientes que não aguardam, ficam em casa e acabam chegando aqui já no momento de muita gravidade. Esses pacientes, graças a Deus, nós temos ainda a regulação, eles são caminhados para outro município, Itaituba ou o município de Santarém, tendo uma nova oportunidade de recuperação da Covid-19. E eu queria que a senhora falasse quantos pacientes de Covid tem internado aqui no Hospital Santo Antônio no dia de hoje. Nós estamos com 18 pacientes internados, o médico está passando a visita, né? E desses aí nós estamos com um para transferência, reservado leito para o hospital de Itaituba. Então, assim, a gente pensa que diminuiu, mas cada dia chega uma novidade. É 1, é 2, dependendo das altas, né? Então, a população ainda tem que se prevenir, por mais que temos a vacina para uma idade prioritária, mas ela ainda tem que se prevenir com os cuidados e as medidas que estão valendo a pena. Isolamento,
Também usando o uso de máscara, o distanciamento social, isso vai prevalecer e fazer com que esses pacientes não cheguem tão graves aqui no Hospital Santo Antônio. Aqui conosco a doutora Cristiana Guimarães, né? Filha do nosso saudoso Guimarães, está aqui conosco, nós vamos estar conversando com ela. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse aqui para o programa Comunidade na TV, do canal 25 da TV Nazaré, um pouco do trabalho de vocês como médicos, o desafio que vocês estão encontrando agora, principalmente nesse tempo de pandemia. Certo, bom dia, sou Cristiana Guimarães, sou médica plantonista no Hospital Santo Antônio. Hoje nós desempenhamos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde que tenta conter os casos de coronavírus na cidade. Infelizmente, neste momento nós temos um grande número de internados, pacientes potencialmente graves aguardando transferência. E o que a gente tem feito? O nosso trabalho, ao decorrer de um ano de pandemia, tem sido receber os pacientes, triá-los como leve, moderados ou grave, dar suporte aos pacientes leves para que se façam tratamento em casa, os pacientes moderados para que não evoluam com gravidade e tentar de alguma forma contornar os pacientes graves. O nosso grande desafio dentro do Hospital Santo Antônio são os nossos pacientes graves, porque nós não temos suporte suficiente para oferecer para eles. Então a gente necessita transferi-los. Então eu defino como um dos nossos maiores desafios hoje contornar os pacientes graves, estabilizá-los e fazer com que eles cheguem em tempo hábil nos centros de referência, que são hospitais providos de UTI para qual nós mandamos. É importante também falar que, além da Covid, a gente também tem outras patologias, porque nós somos o único hospital de Alenquer. Então, além de nós nos desempenharmos o papel contra o coronavírus, a gente atende os traumas, as gestantes, atendemos os pacientes clínicos, os pacientes cirúrgicos. E uma coisa que muito nos orgulha também é o nosso PPP, né, que é o nosso trabalho com as gestantes, nosso parto humanizado, todo o nosso processo que a gente desempenha, tanto para a mãe quanto para o bebê, o pré, o pós-parto. Então, assim, encaramos muitos desafios com todas as nossas limitações encontradas dentro do hospital e dentro da nossa cidade, mas seguimos firme com o apoio da população, com o apoio do nosso corpo de funcionário, que é muito bom. Nós temos funcionários excelentes e seguiremos na luta. Aí essa é a doutora Cristiana. Doutora, nós temos que agradecer e pedir que você deixasse um recado para a população, principalmente porque nós sabemos que hoje tem 18 pessoas internadas. Ontem saiu o resultado, deu 39 novos casos. Então que a pandemia ela continua, né? E muita gente está relaxando. Qual o recado que a senhora deixa para a população? Eu tenho muito falado sobre isso com as pessoas. Nós que estamos aqui dentro, a gente vê o que é a realidade da nossa cidade. Hoje, a gente enfrenta um cenário muito preocupante. As pessoas acabaram, como a gente já tem um ano de evolução, as pessoas acabaram esquecendo alguns cuidados, tentando levar uma vida que não condiz com a realidade mundial que a gente está vivendo. Então, é um recado e um apelo: se cuidem dos seus. Hoje, a única forma da gente controlar essa situação é com o apoio da população. Só sair de casa se necessário, higiene absoluta das mãos, não só por coronavírus, porque também outras infecções são transmitidas. O uso de máscara, absolutamente. Hoje, a gente ainda vê pessoas na rua sem máscara, andando na rua sem máscara, uso incorreto da máscara. Então, um recado que a gente pode deixar: usem máscara, se protejam os seus. Se unir a nossa força de trabalho com o apoio da população, a gente vai vencer. Há quanta espera desde as frias madrugadas pelo remédio para aliviar a dor. Este é teu povo em longas filas nas calçadas, a mendigar pela saúde, meu Senhor. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra.
chegar aos hospitais, fica a sofrer sem leito e sem medicamento. Olha, Senhor, a gente não suporta mais, Filho de Deus, com esse indigno tratamento. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, não é justo, meu Senhor, ver o teu povo em sofrimento e privação quando há riqueza. Com tua força nós veremos mundo novo, com mais justiça, mais saúde, mais beleza. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Na saúde já é quase escuridão, fica conosco nessa noite, meu Senhor. Tu que enxergaste do teu povo a aflição, e que desceste pra curar a sua dor. Tu que vieste pra que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, que alegria ver quem cuida dessa gente, com a compaixão daquele bom samaritano. Que se converte esse trabalho na semente de um tratamento para todos mais humano. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, meu Senhor, a dor do irmão é a tua cruz, ser nossa força, nossa luz e salvação. Queremos ser aquele toque, meu Jesus, que traz saúde pro doente, nosso irmão. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa vida, e que a saúde se difunda sobre a terra.